Na tela com você as informações do boletim epidemiológico da Secretaria Estadual de Saúde. Nesta sexta-feira, em Minas Gerais, 302.082 pessoas já testaram positivo para a doença. O número de vidas perdidas é de 7.502 e o total de casos que são considerados curados pela Secretaria Estadual de Saúde é de 266.913. Minas Gerais aí passando os 300 mil casos nessa sexta-feira. Vamos saber como é que estão os municípios aqui da nossa região. A gente acompanha as 10 cidades com mais casos acumulados desde o início da pandemia, porque elas representam a maioria dos casos da nossa região, dos municípios da Zona da Mata e do Campo das Vertentes. Juiz de Fora, que foi nosso tema de atenção quando nós começamos a abordar esse assunto, é a cidade com mais casos, são 6.107 casos confirmados da Covid-19 na nossa cidade, 222 mortes. Nós estamos na semana com mais óbitos registrados em Juiz de Fora. O total de casos ativos é de 405 e depois de uma queda considerável de quarta para quinta, no último boletim, os números de casos ativos voltaram a subir. O mesmo aconteceu em Muriaé, que é a cidade que tem a segunda cidade com mais casos registrados aqui na nossa região. 3.086 casos da Covid-19 em Muriaé, com 77 mortes e 132 casos ativos. Também uma pequena subida de ontem para hoje. Quem caiu no número de casos ativos foi Ubá, e caiu pelo segundo dia consecutivo, que é um dado positivo, porque a cidade representava índices de transmissão bastante altos na última semana. Ubá, a terceira cidade com mais casos da nossa região, 1.750 casos confirmados na cidade, com 47 mortes, viu? E 3 óbitos novos aconteceram de ontem para hoje. Apesar do número de casos ativos ter caído, não só por conta das mortes, mas também por conta da balança entre curados e casos novos registrados, Ubá teve 3 vidas perdidas de quinta para sexta-feira. Barbacena, no Campo das Vertentes, é o quarto município com mais casos, 922, 15 óbitos e 25 casos ativos. A gente percebe ali na sequência de Barbacena várias cidades com o número de casos ativos equilibrados entre ontem e hoje, terminando a nossa lista aqui com Carangola, que subiu no número de casos ativos, agora tem 15, estava com um pouquinho lá ontem, e além Paraíba, que só tem 5 casos ativos, numa queda exponencial nesses números. Nós falamos aqui sobre a quantidade de mortes em Juiz de Fora e reforçamos o alarme que foi feito pela Prefeitura de que o município vive a semana com mais óbitos registrados. Tem um gráfico aqui na próxima tela que mostra pra gente a quantidade de mortes registradas por Covid-19 desde o início da pandemia. Você está vendo assinalado aqui, isso é quando o município aderiu à onda amarela do programa Minas Consciente. Na verdade, entrou na onda amarela do programa Minas Consciente, que é uma onda intermediária. Você percebe, né, que nós temos ali muitas semanas com casos elevados de mortes registradas. Antes da onda amarela, a semana com mais casos, ela estava aqui no mês de julho, foram 15 mortes e era o recorde até aqui. Depois da onda amarela, por 2 vezes, em 2 semanas, nós igualamos esse recorde e na atual semana, né, nós infelizmente ultrapassamos esse número, reforçando a nossa atenção, né? Mais pessoas estão morrendo de Covid-19 depois, né, pelos números aqui, é uma ilustração, você está vendo, né, depois que nós entramos na onda amarela, mais pessoas morreram, isso só reforça a nossa atenção e o nosso cuidado com a pandemia.